Aqui na TVOC, o Na Ponta dos Cascos de hoje vai falar com você sobre a relação ferradura e aprumos dos cavalos. Pagotto, ferradura ela tem que trabalhar para o casco que você tem ou é o casco que tem que se moldar à ferradura que você tem? E qual é a relação disso tudo com o membro locomotor, né? Com a pata como um todo, chegando até a espado aqui, né? Chegando até na paleta, quer dizer, qual é a relação altas, né? lá da ferradura com o resto do locomotor? Sempre, né? É uma regra, é uma lei, né? Entre os ferradores. Sempre a ferradura modelada ao casco, nunca o casco à ferradura, certo? E lógico que tudo isso aí vai depender do aprumo desse cavalo, certo? A gente tem que pensar no cavalo como um bloco, tá? E em cima desse bloco, né, sustentado em cima de 4 pilares. Como é que eu vou ter o equilíbrio disso aí? Se esses pilares estiverem alinhados, certo? Então, alguns eixos de observação a gente tem para poder analisar se esse cavalo é funcionalmente bom de aprumo ou não. Não quer dizer que um cavalo bom de aprumo seja o cavalo que esteja no esquadro, completamente reto, angulado, retinho para você, cascos apontados para frente, tanto nos anteriores quanto nos posteriores. O que a gente considera um cavalo bom de aprumo é um cavalo que está alinhado dentro da sua conformação, tá? Então, existem, né, alguns eixos de observação, algumas direções de observação que a gente tem para poder analisar isso aí. É muito comum a pessoa chegar na frente do cavalo, por exemplo, e querer que os membros dele estejam retos para a gente, tá? Isso é muito difícil de acontecer. É normal você ter um certo grau de abertura, né? É fisiológico isso. Então, esse grau de abertura vai depender do tipo da conformação do cavalo. Alguns animais com um pouco mais de abertura, outros com menos. Mas o que a gente tem sempre que reparar, o que é? É o alinhamento da coluna óssea, tá? Então, sempre a perna do cavalo, o apoio do membro dele tem que estar alinhado e, consequentemente, esse casco alinhado a essa perna. Então, sempre eu vou ter o quê? A base de apoio alinhada à perna do cavalo. Então, muitas vezes, funcionalmente falando, um aprumo correto, não é necessariamente o cavalo que pisa retinho para frente, e sim o cavalo que tem o casco alinhado com a perna, certo? Isso é o que a gente deseja, é um eixo de observação. Outro, virado de lado, vamos virar ele um pouquinho. Quando você para o cavalo de perfil e alinha o membro dele, é desejado que o eixo, né, que a gente chama de eixo podofalangiano, o eixo do casco com a quartela, esteja alinhado, tá? Ele tem uma cicatrizinha aqui, que não é nada significativo, mas olha aqui para você ver. A quartela alinhada com o casco. Muitas vezes a gente tem esse eixo quebrado, que é o que a gente chama de cavalo achinelado ou encastelado. É quando o ângulo do casco é mais baixo do que o ângulo da quartela, no caso do achinelado, ou quando o ângulo do casco é mais alto do que o ângulo da quartela, quando é um cavalo encastelado. Então, caracteriza, né, quando você tem um achinelamento ou um encastelamento, com a quebra do eixo podofalangiano, ou negativamente, no caso do achinelamento, ou positivamente no caso do encastelamento. O que a gente quer é que tenha esse alinhamento aqui. E esse alinhamento a gente consegue fazendo um balanceamento correto do casco. Isso é funcional, isso a gente tem um ganho, né, de funcionalidade nesse cavalo quando a gente consegue adaptar esse casco para isso aí. Então, sempre fazendo o casqueamento correto, fazendo o balanceamento correto. Sempre tomar bastante cuidado com isso, que a importância, né, a prioridade máxima dentro do serviço de ferrajamento é o casqueamento bem balanceado, tá? E depois a confecção da ferradura correta, a modificação da ferradura correta. É outra coisa que o pessoal às vezes acha que a ferradura você compra o jogo de ferradura e prega no casco do cavalo. Não, você tem que adaptar ela ao casco. E muitas vezes algumas modificações a gente faz na ferradura comercial ou confeccionada, né, forjada, para poder fazer adaptar a melhor maneira possível para esse cavalo, dentro daquilo que ele faz. Então, às vezes, uma pinça rolada, uma pinça de balanço, uma pinça equilíbrio, um talão estendido, um talão, extensão de talão. Tudo isso aí você tem que fazer esse tipo de adaptação de acordo com o que o casco necessite e de acordo com o que o cavalo precisa também. O tipo de modalidade que ele faz, o tipo de trabalho que ele faz.
Sempre a ferradura modelada ao casco com as devidas modificações necessárias para o tipo de serviço que esse cavalo faz. Outro eixo, né, de observação também que a gente tem que reparar bastante, é quando a base do casco está irregular, né? Alturas diferentes de talão no mesmo casco e em relação ao membro do cavalo. Tá? Isso é extremamente importante. Como a gente estava dizendo, o pilar, né, de sustentação do animal são os membros. Então você imagina se eu tenho um pilar que sustenta um rancho e a base desse pilar é torta, é mais alto um lado que o outro. O que vai acontecer em cima com o telhado? Não vai ficar alinhado. Mesma coisa acontece com o casco. Então eu tenho que ter o eixo principal da perna do cavalo e o eixo do apoio. Esses dois eixos têm que trabalhar sempre em perpendicular, tá? Num ângulo de 90 graus, certo? Com a base de apoio. Por quê? A pressão, quando esse cavalo pisa, vai estar igual em todo o resto do membro dele. E o pilar vai estar alinhado com a base do apoio. Sempre esse apoio em relação ao eixo principal da perna do cavalo, ao eixo da perna, que a gente trabalha com um ângulo de 90 graus ali. Então, toda vez que esse cavalo estiver andando, trabalhando, a pressão sempre está igual de um lado e de outro. E o balanceamento do casco vai estar correto, deixando todas as estruturas, né, internas do casco, os ossos, ligamentos, tendões, cartilagens, todas equilibradas e trabalhando de uma forma harmônica entre elas. Ok?